Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco, gravado aqui no Hotel Blue Tree Premium Manaus. O hotel nos oferece um café da manhã delicioso. Claro, o café da manhã também oriental. Você não conhece o Hotel Blue Tree? Venha, vale a pena. Café, almoço e janta, você também que mora em Manaus. Nossa convidada, professora Rila Costa e a professora doutora Marilina Pinto, que faz parte da obra, ajudou a construir a obra. Nesse trabalho todo, como você analisa a importância do museu para a sociedade? Você que durante um bom tempo buscou todas essas informações, como é que você vê a presença do museu na nossa sociedade? Então, para falar um pouco desse papel do museu para a sociedade, é bom remeter um pouco ao passado, né? Na antiguidade, o museu tinha esse papel de centro de conhecimento, né? Discussões filosóficas, tanto na Grécia como na Roma Antiga. E ao longo do tempo ele vai mudando de foco, né? Na Idade Média tinha os gabinetes de curiosidade, ou câmaras de curiosidade, quarto das maravilhas, enfim. Então ele foi mudando essa concepção até chegar no século XIX. No século XIX, o museu representava os centros de ciência, antes do advento das universidades, né? Então era um local de instituição de pesquisa, não só de exposição de acervo, mas um local de fazer pesquisas e publicar essas pesquisas. No Brasil, nós temos a representatividade aí no século XIX. O Museu Nacional, o Museu Guild, no Pará, e o Museu Paulista em São Paulo, né, que é conhecido como Museu do Ipiranga. Então, esses três museus representaram o grande centro de ciência no século XIX, antes do advento das universidades no século XX. Então, boa parte disso deve-se ao imperador Dom Pedro II, né, considerado o grande mecenas da ciência e das artes no Brasil. E com o declínio do período imperial e o advento da República, eles vão passando por um processo de declínio, né, que eu trabalho com uma autora chamada Lilian Schwartz, que trabalha essa fase no Brasil, que ela denomina, que chama de a Era dos Museus. Então, no século XX, com o advento das universidades, os museus vão perdendo essa força de centro de ciência e local de investigação científica, né? E aí vão no lugar as universidades, então ele passa por muito tempo eu não vou chamar numa inércia, mas uma nova concepção. Aí vem o Museu Histórico Nacional, criado por Gustavo Barroso na década de 30, o movimento dos modernistas, né, Semana de Arte Moderna, que repercute também na concepção de museus. E aí são criados museus no sentido de história oficial, de exaltação da nação, nacionalismo, enfim. Aí, por um bom tempo, o Museu Histórico Nacional se tornou esse centro de referência. E aí chega a década de 50, 60, começa a eclodir alguns movimentos folcloristas, começa um momento de se repensar essa concepção de museus, e aí essa concepção vai mudando, eclode na década de 80 os museus privados, que basicamente a maioria eram museus públicos, e quando nós chegamos na era 90, 2000, temos aí a repercussão da nova museologia, a nova concepção de se pensar museus, fazer museus, desfocar não só a questão do acervo, mas também focar o público visitante, o acesso. Então, a nova museologia está presente de diversas formas, museu a céu aberto, ecomuseus, museus comunitários, museus sem acervos. E aí é uma grande mudança no foco da concepção de museus, desde a Convenção de Quebec, enfim, vários marcos aí na museologia. Há uma dificuldade muito grande do nosso visitante, e aí eu me refiro a Manaus. Há uma dificuldade muito grande dos nossos visitantes buscarem o museu, a não ser quando precisam fazer um trabalho para a escola ou fazer um trabalho para a universidade. Como é que você analisa essa ausência de hábito da visita ao museu? Na Europa, eu assisti em Portugal, professoras dando aula dentro do museu. E aqui nós não temos o hábito do museu. Dificilmente o professor leva seus alunos ao museu. Como é que você analisa isso?
Como eu falei anteriormente, precisa de uma política de formação de público mais presente, né? Que engloba aí diversas articulações, ações e atividades, não só por parte do Estado, mas também nós temos essa questão cultural, né? Da não frequência. Na minha história enquanto pessoa, enquanto Rila Arruda, eu não tive esse incentivo, nem por parte da escola e nem por parte familiar de vamos frequentar o museu. Como começou? Começou porque eu precisava fazer um trabalho. Na época, meu pai, eu pedi ajuda dele, e aí ele me levou no Museu Amazônico, porque lá ele sabia que tinha uma biblioteca. Então, foi lá o primeiro contato que eu tive com o museu, enquanto incentivo de fazer pesquisa. Depois fui ficando mais velha, e aí a partir do meu capital intelectual, capital cultural, né, que está muito ligado à questão da formação escolar, que aí, para explicar melhor, eu teria que falar sobre o sociólogo Pierre Bourdieu. Eu fui vendo a importância disso, por questão dos meus conhecimentos, minha formação intelectual mesmo, de frequentar esses espaços como forma de conhecimento. Depois, quando eu comecei a viajar muito, qual era a primeira coisa que eu pensava? Se eu quero conhecer uma cidade, a primeira coisa que eu fazia era procurar um museu que contasse a história local, ou enfim, qualquer tipologia que for, as artes locais, o que for. E aí eu fui criando o hábito, isso já depois de mais velha. E daí eu fui bolsista no Museu Dome do Norte, trabalhei com a museóloga Regina Vasconcelos, então com ela eu fui entrando no mundo da museologia, ela foi me passando texto, diversas referências, a gente fazia várias discussões assim, relacionadas a museus, fazíamos críticas, propostas. Então, isso foi só ampliando meu conhecimento. Como eu já fazia a pesquisa, analisando política pública de cultura, né? Aí, quando foi no mestrado, simplesmente eu delimitei. Vou continuar analisando política pública de cultura, né? Um enfoque, uma análise sociológica, mas agora eu vou partir para a política museal. Tá certo. Professora, foi um prazer enorme conversar com a senhora, participar do programa Literatura em Foco, e agora a senhora tem a oportunidade de se despedir. Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar divulgando o trabalho. O livro não está disponível ainda nem na Valei, nem na Livraria Saraiva, né, por questões autorais, porque ele só pega questão com uma distribuidora, né, de livros e diretamente com a editora, no caso a Edua. Então, quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato comigo, o e-mail é rila.arruda@gmail.com, até que eu resolva essa questão das livrarias. Eu gostaria de agradecer o financiamento da pesquisa foi o CNPq, a publicação do livro com o fomento da FAPEAM e ao lançamento do livro que foi no Museu Amazônico, dia 30 de novembro de 2012. E agradecer você, Abraim Base, por ter me convidado para participar desse programa, ter lido o livro, feito essas perguntas interessantes. E gostaria de agradecer a produção também. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de falar de um tema inédito, um livro sobre os museus. Mas olha, você pode continuar conosco nas redes sociais, e nós gostaríamos muito de contar com você nas redes sociais. Eu me despeço daqui, do Hotel Blue Tree em Manaus, na certeza de que haverá um novo encontro, comigo, a minha equipe e você, claro, falando de um livro que se lança em toda a Amazônia. Até lá e até o próximo programa, com esse encontro agradável com você. Até lá.